Sempre fui curiosa, e isso me levou a muitos lugares inusitados, mas nunca imaginei que a minha curiosidade me levaria tão longe. Eu estava em uma pequena aldeia, perdida entre as colinas, em um canto remoto que a maioria das pessoas nem sabia que existia. A viagem era parte de um projeto pessoal, descobrir lendas antigas e mitos esquecidos que, para muitos, eram apenas histórias sem fundamento. Mas, ao chegar ali, fui envolvida por uma sensação estranha, algo que eu não conseguia explicar. Os moradores pareciam amigáveis, mas seus olhos carregavam um medo profundo, uma tensão que os fazia hesitar antes de falar, como se estivessem guardando segredos que não podiam ou não queriam revelar. Foi numa tarde em que eu conversava com a senhora mais velha da aldeia que ouvi pela primeira vez sobre o ritual. Ela me disse, com a voz rouca e os olhos cheios de uma preocupação que mal escondia, que havia algo que o tempo havia esquecido, mas que estava sempre presente, esperando ser lembrado. Ela falava de um antigo rito, perdido nas páginas da história, que havia sido praticado pelos aldeões em tempos remotos, quando eles ainda acreditavam em forças que estavam além da compreensão humana. Não faça isso, ela me alertou com um olhar que parecia penetrar até o fundo da minha alma. O ritual foi esquecido por um motivo. Algumas coisas não devem ser invocadas. Essas palavras me marcaram, mas também me impulsionaram a continuar. Quando ela terminou de falar, algo na sua expressão me dizia que havia mais. Tentei sondá-la, mas ela se fechou, dizendo apenas que o livro estava guardado na velha biblioteca da aldeia, entre poeira e teias de aranha, como se estivesse esperando ser encontrado por alguém que não tivesse medo de saber a verdade. E, claro, eu tinha que saber. Eu precisava entender o que era aquele ritual, mesmo que houvesse algo nas palavras dela que me deixasse desconfortável. Na biblioteca, entre as prateleiras abarrotadas de livros antigos e quase esquecidos, encontrei o que procurava. O livro estava em um canto escuro, empoeirado e coberto por uma capa de couro gasto, como se tivesse sido tocado apenas por mãos trêmulas e envelhecidas. O título estava quase ilegível, mas o que me chamou a atenção foi o peso do livro, como se ele guardasse algo muito mais pesado do que simples palavras. Quando o abri, as páginas, amareladas pelo tempo, estavam repletas de símbolos, desenhos e palavras escritas de forma quase ilegível. Porém, uma página em particular estava mais nítida que as outras. Era o ritual. A explicação era simples: acender uma vela em um ponto específico da aldeia, recitar palavras sussurradas e aguardar. Não havia detalhes sobre o que aconteceria depois. A simples falta de informações sobre as consequências me fez hesitar. Mas a minha curiosidade não me permitiu parar ali. Eu queria entender o que se escondia atrás daquele segredo. Então, naquela noite, quando todos estavam em casa e a aldeia estava silenciosa, decidi seguir as instruções. Escolhi o local indicado no livro, uma pequena clareira afastada das casas, onde as árvores pareciam formar uma espécie de círculo protetor. A lua estava cheia, lançando uma luz suave sobre a terra, iluminando o caminho à medida que eu me dirigia para o centro da clareira. A vela, que eu havia trazido, queimava com uma chama pequena, mas constante. O livro dizia para acendê-la no chão, recitar as palavras baixinho e esperar. E foi o que fiz. As palavras saíram da minha boca sem que eu tivesse plena consciência delas, quase como se fosse algo que meu corpo soubesse fazer, algo que estava guardado dentro de mim. O ar ficou mais denso, mais frio, como se o tempo tivesse parado, e então ela apareceu. A primeira coisa que notei foi a sombra, uma figura alta e indistinta que se formava diante de mim, projetada pela luz da vela. No começo, pensei que fosse uma ilusão causada pela chama tremulante, mas logo a sombra se tornou mais nítida. Ela tinha a forma de um homem, mas os detalhes eram distorcidos, borrados. Seus contornos eram confusos, como se não estivessem completamente presentes no nosso mundo. O que me aterrorizou, no entanto, não foi sua forma, mas seus olhos. Eles eram vazios, como buracos negros, sem pupilas ou qualquer sinal de vida. E o sorriso era grotesco, distorcido, como se fosse uma caricatura do que um sorriso deveria ser, um sorriso que não tinha nenhum vestígio de humanidade. Eu congelei. A sombra ficou ali, parada diante de mim, sem se mover, apenas observando. Então, ouvi uma voz, baixa e arrastada, vindo de algum lugar atrás de mim.
Não sabia de onde vinha, mas a sensação era inconfundível, era a mesma voz da sombra. Você me chamou, disse a voz, e o som das palavras me gelou até os ossos. Eu tentei me mover, mas as minhas pernas estavam como que paralisadas, como se o medo tivesse tomado conta do meu corpo inteiro. A sombra deu um passo em minha direção e, com ele, uma sensação de frio intenso tomou conta da minha pele. Senti como se minha alma estivesse sendo puxada para algo muito mais escuro, algo que não pertencia àquele lugar. Quando finalmente consegui me mover, a sombra começou a seguir meus passos, ainda mantendo aquele sorriso grotesco. Fui até a aldeia, com o coração disparado, mas o que me aterrorizava mais era o fato de que, mesmo quando eu olhava para trás, não via mais a sombra. Ela estava lá, dentro de mim, como uma presença constante. Na minha mente, ela repetia as mesmas palavras: "Você me chamou." Nos dias seguintes, tentei ignorar o que acontecerá, mas a sombra continuava comigo, em cada reflexo, em cada canto escuro. Comecei a perceber que ela estava se aproximando cada vez mais, mesmo quando não a via diretamente. As pessoas na aldeia começaram a notar, perguntaram se eu estava bem, mas havia algo em seus olhos que me dizia que sabiam o que acontecia. O medo delas era contagiante, mas não havia nada que eu pudesse fazer. O ritual estava feito. A sombra estava comigo, e eu não sabia mais como me livrar dela. Ela estava certa. Eu a chamei. A vila onde cresci sempre foi envolta em uma aura de mistério. Fui criada ali, mas desde pequena algo não parecia certo. A maioria das pessoas falava pouco sobre o passado da região, e as poucas vezes em que alguém se atrevia a mencionar o nome do antigo senhor da fazenda, um calafrio percorria a espinha de quem ouvia. Eles falavam de uma promessa antiga, feita por um homem que acreditava ter o controle sobre forças que estavam além da nossa compreensão. Para mim, aquilo sempre soou como mais uma história para assustar as crianças, uma daquelas lendas que todos parecem conhecer, mas ninguém tem coragem de revelar completamente. Nunca imaginei que um dia eu seria uma das poucas pessoas a descobrir a verdade que estava escondida há tanto tempo. Tudo começou em uma noite chuvosa, quando um velho morador da vila me procurou. Ele era um dos poucos que ainda lembravam de algo sobre aquele tempo esquecido, um tempo em que o senhor da fazenda governava com poder absoluto, obtido através de um pacto com algo muito mais sombrio. Ele me disse que, décadas antes, havia algo muito estranho na vila, algo que ninguém se atrevia a falar abertamente e que muitos consideravam apenas um boato. Ele me contou sobre o sacrifício de um filho, um sacrifício feito por um pai que acreditava que, ao entregar a vida do seu próprio filho à entidade ancestral que ele havia invocado, poderia garantir o poder e a prosperidade para sua família. A história sempre fora tratada como lenda, mas o velho insistia que o preço havia sido pago. Curiosa, decidi investigar mais sobre a fazenda e a família daquele homem. Eu sabia que os relatos dos antigos moradores estavam se tornando cada vez mais escassos, e que as gerações mais novas estavam começando a esquecer tudo o que havia acontecido. Na fazenda, a vegetação densa escondia a casa grande e decadente. A entrada era marcada por pilares de pedra que pareciam ter sido esculpidos por mãos invisíveis, suas formas grotescas e incompletas, como se estivessem tentando se recompor depois de algo muito terrível. A casa parecia mais uma prisão do que um lar. Quando cheguei lá, os portões rangiam de maneira perturbadora, e os corredores escuros exalavam um cheiro de mofo e madeira podre. No entanto, o que realmente me arrepiou foi a sensação de que algo estava presente, algo que não deveria estar ali, mas que, por alguma razão, ainda não havia partido. Dentro da casa, encontrei um diário. Ele estava guardado em uma gaveta secreta, coberta por uma camada espessa de poeira. As páginas estavam amareladas e frágeis, mas ainda legíveis. O diário pertencia ao próprio senhor da fazenda. Nele, estavam escritos detalhes que eu jamais poderia imaginar. Ele falava sobre o ritual que realizará anos atrás, um ritual que lhe prometia o poder eterno, mas que exigia um sacrifício. Para ele, aquele sacrifício era algo que ele considerava insignificante diante do que ganharia em troca. Seu filho, ainda criança, seria a oferta, a chave para a realização do seu desejo. O nome da entidade a qual ele havia se entregado estava registrado no diário,
mas as palavras estavam encobertas por uma névoa, como se a própria tinta tivesse sido apagada pelo tempo. No entanto, os relatos de como ele preparou a cerimônia e como, após o sacrifício, a vida de sua família se transformou, me deixaram em estado de choque. A vila prosperou, mas o preço foi imenso. A morte de um inocente, a alma de uma criança entregue às mãos de um ser ancestral. Com o tempo, as coisas começaram a mudar. O homem, com sua família, desapareceu. A casa foi abandonada e a fazenda ficou esquecida. Mas os moradores começaram a perceber que algo estava errado. O vazio deixou de ser apenas a ausência física das pessoas. A terra, antes fértil, começou a se cobrir com uma escuridão impenetrável. As sombras se alongavam mais do que o normal, e as noites pareciam mais longas e geladas. Poucos sobreviventes ainda tinham coragem de falar, mas o medo no ar era palpável. A cada novo desaparecimento, o pavor crescia. Quando as primeiras pessoas desapareceram, ninguém sabia o que fazer. No começo, parecia apenas uma coincidência, mas logo um padrão se formou. A terra onde o ritual havia sido realizado parecia estar tomando vida própria. O medo tomou conta da vila, e as crianças, principalmente, começaram a desaparecer uma por uma. O que mais me aterrorizou foi quando percebi que tudo aquilo estava acontecendo novamente. As noites se tornaram ainda mais longas, e a escuridão parecia se espalhar por todo o vilarejo, como se quisesse engolir cada canto de luz. Eu vi as sombras se moverem, distorcidas e quase vivas. Quando os moradores começaram a desaparecer, percebi que a história estava se repetindo. O sacrifício não havia sido esquecido. O preço que o homem havia pago décadas atrás parecia ter sido transferido, como um fardo que não poderia ser apagado. Aquela terra, agora amaldiçoada, estava coberta por uma escuridão que se alastrava cada vez mais, consumindo tudo o que restava. Eu podia sentir os olhos daquela entidade observando cada um de nós, esperando pacientemente. Eu tentei escapar, mas a escuridão me cercou. Ao caminhar pelas ruas desertas, percebi que algo estava me seguindo, algo mais sombrio do que a própria noite. As sombras eram mais do que apenas ausência de luz, elas pareciam tomar forma, uma presença palpável que se aproximava, mais perto a cada passo. Senti como se estivesse sendo puxada para algo muito mais profundo, algo que não poderia compreender. A cada novo desaparecimento, a sensação de que o pacto nunca foi quebrado se tornava mais forte. As pessoas estavam sendo levadas novamente, como se a entidade ancestral estivesse cobrando aquilo que fora prometido. O pavor me dominou completamente, e quando olhei para o céu, pude ver algo que me fez entender tudo. A lua estava coberta por uma nuvem densa e negra, como se estivesse sendo engolida pela própria escuridão. E foi naquele momento que percebi: a terra estava se cobrindo de uma escuridão impenetrável, e o sacrifício ainda não havia sido pago por completo. Eu estava sendo envolvida por algo que não conseguia controlar, algo que a terra, o tempo e os pactos não poderiam afastar. A entidade estava de volta, e agora ela iria levar todos os que restavam. Era uma noite comum, ou pelo menos parecia ser. O vento soprava com suavidade lá fora, balançando as cortinas da velha casa de campo onde eu e meus amigos costumávamos nos reunir sempre que as memórias nos chamavam de volta. Nós éramos amigos de longa data, mas não era apenas o nosso laço que nos unia ali naquela noite. Havia algo mais, algo que trazia todos de volta para a casa da minha avó. Era uma tradição familiar que ela mantinha em segredo há gerações, um rito que nos fora passado sem nunca questionarmos muito sobre ele. A cada refeição, quando nos reuníamos ao redor da mesa, ela realizava uma cerimônia, algo que sempre parecia um tanto estranho, mas que, de algum modo, nos dava um sentimento de proteção. Eu cresci com isso, acostumada aos murmúrios, aos símbolos desenhados nas paredes e à maneira como minha avó recitava as palavras com um tom que mais parecia uma invocação. Eu sabia que minha avó falava com os ancestrais, e suas palavras carregavam um peso de respeito e temor. Aqueles rituais foram passados de geração em geração, com a promessa de proteção para a família, mas nunca me dei ao trabalho de questionar mais profundamente o que exatamente aquilo significava. Não até aquela noite. Estávamos todos sentados à mesa, como sempre.
O cheiro do ensopado caseiro de minha avó preenchia o ambiente, e o crepitar da lareira ao fundo fazia tudo parecer acolhedor. Mas algo estava diferente. Algo no ar estava mais pesado do que o normal. Quando minha avó entrou na sala, com aquele sorriso tranquilo no rosto, ela parecia mais velha do que nunca e, ao mesmo tempo, mais jovem, como se estivesse se transformando diante dos nossos olhos. Ela se sentou na cadeira à cabeceira da mesa e, como sempre, iniciou o ritual. Chamamos os espíritos dos nossos ancestrais, ela disse, com sua voz rouca, mas firme. Que sua proteção nos envolva e que o ciclo da vida e da morte continue a nos guiar. Ela falou palavras que nunca realmente compreendi, palavras antigas, misteriosas, carregadas de uma força que parecia emanar diretamente do fundo de sua alma. Eu observava, quase hipnotizada, enquanto ela seguia com o feitiço. Era algo normal para mim, mas hoje, pela primeira vez, notei algo estranho nos seus olhos, um brilho que não conseguia decifrar. Ela parecia estar em transe, sua mão trêmula levantada, os dedos dançando no ar, como se estivesse tocando algo invisível. Foi quando ela recitou as últimas palavras da cerimônia que tudo mudou. Algo no ar se partiu, como vidro quebrando, e um vento frio percorreu a sala. Minha avó, que até então parecia tão segura, tão imponente, desapareceu diante de nossos olhos. A cadeira em que ela se sentava ficou vazia, mas não havia vestígios de seu corpo, como se ela tivesse sido engolida pela própria sombra. O único vestígio de sua presença era uma sombra gigante, que se projetava nas paredes da sala, estendendo-se por todo o ambiente. E a sombra estava viva. Ela se movia de maneira estranha, como se tivesse vida própria. O silêncio tomou conta da sala. Olhei para os rostos dos meus amigos, e todos estavam paralisados, tentando processar o que acabará de acontecer. Eu não podia acreditar no que via. Vovó? Murmurei, minha voz tremendo, mas ninguém respondeu. Só o som da chama da lareira estalando preenchia o vazio. De repente, um arrepio percorreu minha espinha, e algo dentro de mim soube que aquele não era um simples desaparecimento. Algo mais estava em jogo. Algo estava nos observando. Olhei para os meus amigos novamente e vi o medo refletido nos olhos de cada um. Não era só o medo do desconhecido, mas o medo de uma verdade que nunca tínhamos imaginado ser real. E então, as palavras vieram de dentro de mim, como se fossem ditas por alguém que não era eu, fomos escolhidos. Aquelas palavras fizeram a sala tremer e os outros começaram a se mover, mas não podiam escapar. Era como se o próprio ar os prendesse ali. Olhei para os outros, vendo suas expressões de desespero se transformando em uma compreensão lenta e aterrorizante. A cadeira de minha avó continuava vazia, mas a sombra parecia se expandir ainda mais. Agora, ela estava mais próxima de nós, mais palpável, como uma presença que se arrastava pela sala, sussurrando algo inaudível, algo que, de algum modo, entendíamos sem palavras. Era como se a presença de minha avó ainda estivesse ali, nos observando, mas agora de uma forma muito mais sombria e imensa, e a sua intenção já não era mais proteger. Ela havia cumprido sua promessa, mas a verdadeira natureza do feitiço era outra, algo que nem ela mesma poderia controlar. Ao desaparecer, ela havia deixado para trás algo muito mais forte, algo que não conhecíamos. E nós éramos as próximas vítimas de um ciclo que nunca deveria ter sido interrompido. Uma voz ecoou dentro da minha mente, uma voz que me lembrou das palavras que minha avó sempre dizia: quando o ritual for completo, a ceia será eterna. Mas o que isso significava? Por que tínhamos sido escolhidos? Os meus amigos estavam agora olhando uns para os outros, incapazes de se mover. Era como se estivéssemos todos paralisados, ligados por algo invisível. Cada um de nós sentia que não podíamos fugir. Sabíamos que não havia mais saída. Uma dor profunda se instalou no meu peito, e senti como se algo tivesse se apoderado de mim, uma presença poderosa que me puxava para dentro da própria sombra que se formava na sala. A sombra se aproximou lentamente, seus contornos se misturando à escuridão que preenchia o ambiente. Eu pude ver agora o que estava acontecendo. Não era apenas a sombra de minha avó. Era algo que ela havia invocado, algo antigo, algo que precisava de algo mais,
algo que não era apenas um simples sacrifício, mas a alma de todos nós. E assim, enquanto olhávamos uns para os outros, a terrível verdade se revelou. Fomos escolhidos, sim, mas não para a proteção que minha avó prometia. Fomos escolhidos para completar a ceia eterna, a ceia que nunca termina. Encontrei o diário em uma prateleira empoeirada da biblioteca antiga da minha avó, escondido entre livros que nunca eram tocados. Ele estava ali, esquecido, com a capa de couro desgastada, e parecia me chamar de uma maneira estranha, como se soubesse que eu não conseguiria resistir. O cheiro do papel envelhecido era forte, mas o que realmente me atraiu foi a promessa escrita nas primeiras páginas. Durante a noite das 3 luas, um desejo pode ser atendido, mas o preço será alto, dizia o texto em uma caligrafia antiga e fluida. Ao ler essas palavras, um frio percorreu minha espinha. Eu não sabia por quê, mas algo dentro de mim disse que isso não era apenas uma história qualquer. Decidi continuar. A noite das 3 luas estava se aproximando. Algo dentro de mim dizia que eu precisava tentar, que essa oportunidade era única. Os céticos diriam que era apenas superstição, mas eu sabia que, de algum modo, o destino me havia levado até aquele diário por uma razão. E assim, quando a noite chegou, eu já tinha tudo preparado. Segui as instruções minuciosas do diário, desenhei o símbolo no chão com sal, velas vermelhas e pretas formando um círculo ao redor. As palavras antigas, escritas em um idioma que mal compreendia, saíam de minha boca com uma fluidez assustadora, como se eu a soubesse de cor, como se já as tivesse pronunciado antes em outra vida. O que mais me assustou foi a sensação de que algo estava se aproximando, algo grande, algo que observava e aguardava o momento certo para se revelar. No entanto, minha mente estava em outro lugar, focada apenas no que poderia conquistar com aquele ritual. O desejo queimava dentro de mim. Queria algo que mudasse minha vida, algo que me colocasse no topo, que me desse poder e controle. Quando completei o último passo e o sacrifício foi feito, senti o ar ao meu redor se condensar. Algo no ambiente se transformou. A sensação era de um vácuo crescente, como se o mundo estivesse respirando profundamente, pronto para expelir algo muito sombrio. Eu senti um calafrio na espinha, mas antes que pudesse questionar o que realmente havia feito, a noite caiu e o silêncio tomou conta da casa. A lua cheia iluminava o céu com uma intensidade surreal, mas a sensação de que algo estava errado se intensificava. Eu não conseguia dormir. A cada momento, a ansiedade crescia dentro de mim, como uma tensão que não se desfazia. Mas ainda assim, eu acreditava que o desejo que havia feito valeria a pena. A manhã seguinte chegou lentamente, mas não da maneira que eu esperava. Algo estava completamente fora de lugar. Levantei-me da cama, ainda com a mente turva, e fui em direção ao espelho do corredor. Quando olhei para meu reflexo, meus olhos se arregalaram em choque. Meu reflexo não estava me imitando da maneira que eu conhecia. Os meus próprios olhos no espelho estavam se movendo de maneira estranha, como se estivessem conscientes de si mesmos, e mais perturbador ainda, eles estavam sorrindo. Um sorriso torto, grotesco, que não era o meu. Meu coração disparou. Eu tentei afastar o olhar, mas era como se algo me obrigasse a continuar observando. O reflexo estava começando a se mover de forma independente, seus olhos seguindo um caminho diferente dos meus, e a expressão em seu rosto não era minha. Era de algo distante, algo maligno que se escondia sob a superfície da minha imagem. Eu fechei os olhos com força, tentando afastar a visão, mas quando os abri novamente, tudo estava ainda mais distorcido. Não era apenas o reflexo. O ar estava pesado, como se a casa estivesse sufocando. Cada objeto parecia estar em seu lugar, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de que a realidade havia sido alterada. Eu olhei para as velas que ainda estavam acesas no círculo que havia desenhado no chão. O símbolo estava lá, inalterado, mas a energia que emanava dele não era de proteção, como eu imaginara. Era algo muito mais sombrio. Eu havia aberto uma fenda, e o que eu havia pedido não era algo que pudesse ser controlado. Não era um simples desejo. Eu não sabia o que havia invocado, mas sentia a presença de algo à espreita, aguardando para atravessar para o meu mundo.
Os reflexos nos espelhos começaram a se distorcer ainda mais, como se estivessem se esticando, contorcendo-se. Eu vi uma sombra se formar ao redor de minha imagem refletida, uma sombra com olhos vazios e um sorriso torto, ainda mais grotesco. Ela parecia se aproximar, saindo do espelho, tentando atravessar a superfície do vidro. Eu retrocedi, mas a sombra estava mais rápida. Ela tocou o vidro e, com um som abafado, como se o vidro estivesse se despedaçando, a figura se desprendeu do espelho e começou a me seguir. Eu corri pela casa, desesperada, mas ela estava sempre atrás de mim. A cada esquina que eu virava, os olhos vazios daquela figura estavam lá, me observando. A sombra parecia ter tomado conta da minha casa, como se a fenda que eu tinha aberto tivesse liberado algo que não pertencia àquele lugar. Eu tentei fechar os espelhos, cobri-los com lençóis, mas isso só parecia piorar as coisas. Cada espelho que eu cobria com um pano parecia intensificar a presença da sombra. Ela estava se espalhando, saindo de cada superfície refletiva. Eu já não sabia o que era real e o que era apenas o reflexo do que eu havia invocado. A casa estava tomando uma forma estranha, como se a própria estrutura estivesse se moldando para encaixar a entidade que agora estava presente ali. Foi quando a sombra finalmente falou. Não com palavras, mas com uma voz que soava na minha cabeça, em um sussurro baixo e insidioso. Você me chamou. Eu quase congelei de medo. A voz estava fria, vazia, sem emoção. Eu sabia que aquilo não era algo humano, não era algo que deveria existir no mundo real. Eu tinha feito um pedido, mas o preço foi muito mais alto do que eu poderia imaginar. Eu não só tinha invocado algo, mas havia aberto uma porta para uma realidade onde a linha entre o mundo e o além se tornava indistinta. Eu me virei para tentar escapar, mas não havia mais para onde correr. O que eu havia trazido para dentro da minha vida estava agora se espalhando, e a única coisa que eu sabia era que não havia como voltar atrás. A fenda estava aberta, e o que estava esperando agora caminhava livremente à minha procura. Eu não sabia muito sobre a mansão até aquele convite chegar. Fui convidado por um velho amigo de infância, Pedro, cujo sobrenome ainda carregava um peso significativo. Os Montes, descendentes de uma linhagem aristocrática que, em algum ponto da história, possuía quase todo o território da região. Quando ele me disse sobre o baile dos ancestrais, achei que fosse apenas uma dessas tradições de família, algo exótico, como uma festa com temática de fantasmas ou algo do tipo. Mas, ao chegar lá, percebi que a atmosfera estava mais densa do que eu imaginava. A mansão dos Montes era isolada, no topo de uma colina onde o vento parecia sussurrar segredos. Seu portão de ferro forjado rangia quando passávamos por ele, e as árvores ao redor estavam sempre curvadas para o lado, como se houvesse algo pesado sobre elas. O convite me parecia simples, mas a tensão no ar era palpável. Pedro, vestido de preto, com uma expressão carregada, me conduziu até o salão principal. Era um ambiente imponente, com móveis antigos, tapeçarias de veludo e um grande lustre de cristal que pendia do teto, refletindo uma luz suave e fria. A primeira coisa que percebi ao entrar foi a falta de outros convidados. Apenas uma dúzia de pessoas, todas elas com expressões sérias, como se estivessem aguardando algo ou alguém. Pedro me levou até o centro do salão, onde os convidados estavam posicionados em pares, esperando pela música. Fui apresentado aos outros, mas algo naqueles rostos me incomodava. Havia um brilho estranho nos olhos deles, algo que me fez desconfiar que eu não estava em uma festa normal. Então, a música começou. Era uma melodia suave, mas com um tom distante, como se não fosse tocada por instrumentos, mas por algo além de nossa compreensão. Os outros começaram a dançar, movendo-se em uma coreografia precisa, como se soubessem exatamente o que fazer. E foi nesse momento que percebi que algo estava errado. Não era apenas a música que parecia ecoar de algum lugar além da mansão. Não eram só os olhares penetrantes dos outros convidados. Era como se a própria casa estivesse viva, reagindo à dança dos presentes, como se a mansão estivesse se alimentando da energia deles de alguma forma. Fui convidado a participar da dança, e ao dar o primeiro passo, senti o piso frio de mármore sob meus pés. A sensação era estranha,
quase sobrenatural, como se as pedras abaixo de mim respirassem, pulsassem, como se estivessem esperando que eu me entregasse ao ritual. Pedro me guiou, e ao redor, os outros convidados dançavam com uma graça perturbadora, mas suas expressões estavam vazias, como se estivessem em transe. Foi então que a luz do lustre começou a piscar, e a música que antes parecia doce e harmoniosa se transformou em uma melodia dissonante e caótica. O ritmo da dança mudou, e de repente eu senti uma presença, uma pressão na minha mente, como se algo estivesse tentando invadir minha consciência. No canto do salão, os contornos dos outros convidados começaram a mudar. Suas figuras, antes nítidas e claras, se tornaram embaçadas, translúcidas. Não eram mais pessoas dançando, eram sombras que se moviam. Quando me afastei do centro da pista, tentando entender o que estava acontecendo, percebi que algo se formava no ar, uma neblina escura que se espalhava pelas paredes. E foi então que a verdadeira natureza do baile dos ancestrais foi revelada. As sombras que dançavam ao nosso redor não eram meras figuras espirituais. Eram os próprios ancestrais, os espíritos que, segundo Pedro, estavam esperando por este momento. Eles não eram fantasmas, eram entidades, vultos sem forma, que se alimentavam das almas dos vivos. Os corpos que dançavam ao redor de mim começaram a se desfazer, como se a carne estivesse sendo arrancada, e os olhos dos presentes se tornaram vidrados, fixos em um ponto que eu não podia ver. A minha mente começou a girar enquanto a verdade se desvelava diante de mim. Cada passo, cada movimento não era uma simples dança, mas uma oferta, uma rendição aos espíritos ancestrais. Eles estavam buscando corpos, buscando novas almas para se perpetuar em nosso mundo. E, à medida que as sombras se aproximavam, algo dentro de mim sabia que eu havia feito um erro terrível ao me juntar a eles. Pedro me olhou com um sorriso perturbador. Eu não sabia se ele havia sido consumido pela dança ou se sempre soubera o que estava por trás da tradição familiar. Ele se aproximou de mim e sussurrou: "Você não pode sair agora. A dança já começou. Eles já estão aqui." Antes que eu pudesse reagir, senti uma pressão gelada sobre meus ombros. Não era apenas a pressão daquelas presenças. Era como se algo estivesse tentando me puxar para o chão, me aprisionando naquele salão, nesse ciclo sem fim de danças e sacrifícios. Os outros, que antes dançavam com uma leveza sobrenatural, agora se tornavam mais pesados. Seus corpos estavam se esticando, se distorcendo, como se as sombras que os possuíam estivessem tentando expandir-se para fora deles, procurando uma forma humana para habitar. Alguns começavam a gritar, mas os gritos logo se transformavam em risos roucos e malignos, como se as almas dos presentes já tivessem sido arrancadas de seus corpos. Em pânico, eu corri para a saída, mas a porta que antes parecia uma passagem normal estava agora coberta por uma neblina densa, como se o ar fosse denso demais para ser atravessado. Olhei para trás e vi os vultos se aproximando. Eles estavam dançando em direção a mim, suas mãos estendidas, esperando para me arrastar para o centro da pista, para me consumir. Eu estava marcado. Não havia mais saída. Eu tinha sido escolhido, assim como os outros antes de mim, para completar o ciclo da dança eterna. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. Só podia ouvir a música cada vez mais alta, cada vez mais dissonante. Minha visão se turvava, os vultos se aproximavam, e eu sabia que minha alma já estava à mercê deles. Eu não era mais um convidado. Eu era uma vítima. E quando finalmente me toquei, vi que a mansão dos montes nunca mais seria a mesma. Ela já havia engolido tantas almas, e agora estava pronta para devorar a minha também. E eu dançava, sem querer, sem poder evitar, em direção ao abismo da escuridão que se abria diante de mim. A expedição começou como qualquer outra, ou assim parecia. Eu, Rafael, fui convidado a integrar a equipe para explorar uma cidade submersa que, por séculos, havia ficado perdida debaixo d'água. A cidade não era mais que um rumor entre arqueólogos, uma lenda sem provas. Mas quando finalmente conseguimos as coordenadas, o que encontramos ali foi algo além do que qualquer um poderia ter imaginado. A cidade estava em ruínas, suas estruturas de pedra e madeira apodrecendo lentamente, submersas em um silêncio de milênios. Mas,
No fundo daquele mar escuro e espesso havia um templo, imenso e imponente, com colunas que se erguiam como dedos petrificados em direção à superfície. O templo era diferente de tudo o que havíamos visto nas escavações anteriores. Ele não parecia humano, e sua arquitetura era tão alienígena que eu quase podia jurar que não era de nossa terra. Ali, dentro da água gelada, algo parecia pulsar. Conforme a equipe avançava, encontramos câmaras ocultas, cada uma mais misteriosa que a anterior. Mas foi uma sala específica que me prendeu. Eu entrei sozinho, incapaz de resistir à tentação. No centro da câmara havia um altar coberto de musgo e algas. Ao redor dele, símbolos antigos estavam gravados nas pedras, mais profundos que qualquer escrita conhecida. Alguns pareciam feitos para um culto antigo, talvez dedicado a seres que não pertenciam ao nosso mundo. Mas o que realmente me pegou foi o som. Eu sabia que a água ao redor estava vibrando, mas não era um som comum. Era um eco distante, como se algo estivesse tentando se comunicar através das ondas. Foi então que, impulsionado pela curiosidade, decidi gravar. Eu sabia que o ritual acontecendo naquele templo era algo único. Os sacerdotes da civilização perdida, que uma vez residiram ali, realizavam rituais que tentavam se conectar com entidades misteriosas e antigas do fundo do oceano. Isso me fascinava. Gravei tudo. Cada palavra sussurrada pelos sacerdotes, cada gesto ritualístico. A voz deles estava gravada com uma clareza impressionante. Mas, enquanto a gravação acontecia, eu ouvi algo mais. Uma voz. Profunda. Distante. Mas inconfundivelmente presente. Não estava saindo dos alto-falantes da minha câmera. Estava dentro da minha mente, ressoando em um tom tão grave que parecia arranhar minhas cordas vocais. Um sussurro. Era como se o próprio oceano estivesse tentando falar comigo, como se as profundezas estivessem despertando. Voltei para o acampamento com a gravação, sentindo uma ansiedade crescente. Não conseguia mais parar de pensar naquela voz. Quando mostrei a gravação para os meus colegas, eles riram, achando que era apenas mais um fenômeno acústico do fundo do mar. Mas, ao ouvir o áudio, algo estranho aconteceu. A voz não vinha mais dos alto-falantes. Ela estava dentro de nós. Eu vi o rosto de cada um deles se distorcendo. Primeiro, foram os olhos. Pareciam brilhar com algo que eu não reconhecia. Então, um deles, o Dr. Miguel, começou a se contorcer. Ele não gritou, mas parecia ter ouvido algo muito além do que nós podíamos ouvir. Ele se levantou abruptamente, seus dedos tremendo. Está dentro de mim, disse ele, com a voz fraca, enquanto os outros olhavam em choque. Não entendíamos o que estava acontecendo. Mas, antes que pudéssemos reagir, a coisa se espalhou. Foi então que começamos a ouvir a voz nos nossos próprios corpos. Não estava mais no ar, não estava mais apenas na gravação. Estava dentro de cada um de nós. Como se cada célula estivesse sendo preenchida com os murmúrios das profundezas. Eu poderia sentir a pressão, como se algo invisível estivesse tentando se expandir para fora, tentar se libertar. Eu tentava falar, mas minha garganta parecia estar sendo apertada. Olhei para os outros e vi o terror refletido nos seus olhos. Eles também estavam ouvindo. Estávamos todos ouvindo. Aquela voz estava nos dominando. Tentamos abandonar o local, tentar fugir da cidade submersa, mas algo mudou. O mar ao nosso redor se agitava de uma forma que não era natural. As águas começaram a se agitar como se uma força desconhecida estivesse se erguendo das profundezas. As pedras do templo começaram a brilhar, e uma pressão crescente se formou no ar. A cidade submersa parecia viva, pulsando como um organismo. O oceano, antes calmo, agora parecia estar se abrindo, em direção a algo que queria se levantar, se libertar. Nós corremos, mas o caminho de volta parecia interminável. Não havia mais luz do sol, não havia mais o som das ondas calmas. Só o som de algo que estava crescendo, algo que se aproximava a cada segundo. As sombras nas águas ao redor estavam se formando, tomando formas que não podíamos compreender. Eu sentia uma presença se aproximando.
Algo estava vindo de lá, da profundidade do oceano. Não era mais um espírito, não era mais um simples sussurro. Era uma entidade que buscava despertar. Algo que havia sido preso, silenciado por milênios. Eu queria gritar, mas a voz de todos nós havia desaparecido, consumida por aquela coisa. E então, naquele momento, eu percebi. A gravação não estava apenas nos fazendo ouvir a voz. Ela estava nos conectando, de alguma forma, ao que estava lá embaixo. Estávamos invocando algo que não deveria ser despertado. O último som que ouvi, antes de perder completamente a consciência, foi o som da água se abrindo, de algo emergindo da escuridão do oceano, de algo tão vasto, tão antigo, que nossa insignificância como seres humanos não significava nada para ele. Ele não precisava de nós. Mas, em nossa imprudência, nós o trouxemos à tona. E agora ele estava livre. Fui o último a desmaiar, e antes de a escuridão me consumir por completo, ouvi aquele som mais uma vez, como um sussurro. Não era mais distante. Estava aqui, bem ao meu lado, dentro de minha cabeça. Eu havia liberado algo que jamais deveria ter sido liberado. E, enquanto a água subia, o silêncio do oceano nos engoliu.